Olá, como vai? A gente prossegue na leitura do Evangelho. Hoje para ler o capítulo 7, o capítulo 7 do Evangelho de João, do versículo 19 ao 30. Vamos lê-lo. Diz assim: Moisés lhe deu a lei, certo? Jesus prossegue, então, conversando com as pessoas em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. Moisés lhe deu a lei, certo? Continuou Jesus. Mas nenhum de vocês obedece à lei. Por que vocês estão querendo me matar? Aí a multidão reagiu a isso. Você está endemoniado, eles disseram. Quem está tentando matá-lo? Vejam, Jesus respondeu. Eu realizei uma única coisa e vocês estão todos maravilhados. Moisés ordenou que praticassem a circuncisão, embora de fato ela não tenha começado com Moisés, mas existe desde os patriarcas. Esse parênteses que o evangelista abre aqui. E vocês circuncidam um homem no sábado. Pois bem, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam bravos comigo por restaurar a saúde de um homem no sábado? Não julguem pelas aparências, julguem com um julgamento adequado e correto. Alguns moradores de Jerusalém comentaram: não é esse homem que estão tentando matar? Vejam, se ele está falando abertamente e ninguém lhes diz nada. Você já acha que os nossos líderes chegaram à conclusão de que ele é mesmo o Messias? A questão é que sabemos de onde ele vem. Quando, porém, o Messias surgir, ninguém saberá de onde ele veio. Enquanto Jesus ensinava no templo, gritou, bradou: Vocês me conhecem, sabem de onde eu venho, não vindo em meu próprio nome, mas aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Eu o conheço, pois venho dele e ele me enviou. Então, eles tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele porque sua hora ainda não havia chegado. Bem, Jesus continua a conversar, a proclamar o seu evangelho, e mais que um discurso, Jesus carrega em si uma contradição. Ele é a contradição, porque o que ele diz e o que ele faz provoca reações e provoca uma necessidade de modificação na percepção que eles tinham das coisas. Veja, não era mais, como a gente vem dizendo, agora não se trata mais de uma simples observação da lei do lado de fora, mas trata-se das implicações da lei no relacionamento com ele, no relacionamento com a vida. Uma força que vai se manifestando e dizendo assim: olha, essas regras que vocês praticam, todas elas, né? Toda lei que há em Moisés, toda lei que há, ela precisa estar coerente com a vida. Vocês precisam julgar de modo adequado e correto. Vocês precisam repensar essa coisa toda, porque vocês estão muito preocupados, né, estão com as minúcias da lei e não conseguem enxergar a vida, e não conseguem enxergar a própria obra de Deus. Ele está nos ensinando, e os evangelhos nos ensinam isso, que a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aí, o que está acontecendo aqui? Ele diz: Moisés lhe deu a lei, não deu a lei para vocês, mas nenhum de vocês obedece à lei, porque vocês querem me matar. Essa coisa de vocês querem me matar vai reaparecer mais vezes aqui. E a multidão diz: você está endemoniado. É engraçado porque todas as vezes que alguém diz uma coisa que nos desloca, ao invés da gente dizer, o que está acontecendo, a gente desclassifica, né, o outro. É uma tendência pública a gente fazer isso. Alguém diz uma coisa, a gente diz, está endemoniado. Está endemoniado. Você está endemoniado. Quem está tentando matá-lo? E eles estavam tentando matá-lo. Tem uma trama acontecendo. Tem um espírito de morte, tem um desejo de morte. Ele é uma contradição. Aí e Jesus diz então, vejam, eu realizei uma única coisa e vocês estão todos maravilhados. Vocês estão impressionados com o que eu venho fazendo. E essa única coisa, talvez, que ele vai dizer aqui, é o milagre do homem no tanque de Betesda, né? Porque é isso que ele vai fazer
a relação aqui. E aí ele começa a fazer um ensino dizendo assim, olha, Moisés ordenou que vocês praticassem a circuncisão. Aquele ato que uma criança um menino deve ser retirado do prepúcio depois do outro 8 dias de nascimento, essa regra que existe, essa lei que existe para os judeus. E vocês circuncidam um homem no sábado. Ele dizia isso porque, como a regra diz, depois de 8 dias de nascido, uma criança precisa ser circuncidada se caísse no sábado, embora esse seja um ato manual, embora esse ato tenha lá o manuseio de instrumentos e rituais, vocês fazem no sábado. Então vocês quebram a lei no sábado. Esse tipo de circuncisão é permitido no sábado? Esse tipo de ação é permitido no sábado? O sábado não é o dia do descanso? Vocês não fazem isso? Pois bem, ele diz, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam bravos comigo por restaurar o filho de um homem no sábado? Por que alguém não pode ser curado no sábado? É um ensino poderoso porque ele está dizendo, olha, a lei de Deus deve existir para a restauração das pessoas, para a inclusão das pessoas, para que a vida entre na vida das pessoas. Então ele está dizendo assim, vejam, olha que absurdo, vocês quebram a lei do sábado por conta da circuncisão, que é um ato importante para um judeu, mas vocês não conseguem perceber o significado profundo disso, que é essa pessoa ser incluída. Ele é um filho de Abraão, né? Como ele vai dizer em outras palavras, ele é um filho de Abraão, ele precisa ser incluído, ele precisava ser incluído, precisava ser curado. Deus precisava manifestar nele a sua glória. Então, como é que vocês ficam bravos comigo por restaurar um homem no sábado? E aí ele diz, não julguem pelas aparências, julguem com julgamento adequado e correto. Né? Essa é uma instrução muito rabínica, né? Porque está dizendo, puxa, vocês estão julgando as coisas de modo parcial, não estão pensando, vocês estão julgando pelas aparências. Ai, um homem pegou a cama, esse homem foi curado. Ai, o homem carregou a cama no sábado, o senhor não poderia ter ido lá no domingo. Vocês estão olhando as aparências das coisas e não percebendo o espírito das coisas. E ele comenta isso e é engraçado que aí as pessoas já se deslocam para outro canto. Aí perguntam, não é esse o homem que estão tentando matar? Vejam, ele está falando abertamente, ninguém lhe diz nada. Será que o pessoal aí, os nossos líderes já disseram, esse é o Messias mesmo? Porque é engraçado, não é só um deslocamento de atenção. O que ele está dizendo faz sentido, é profundo, mexeu comigo. E aí ele vai acontecendo isso o tempo todo nos evangelhos e acho que é um ensino, tenho certeza, é um ensino para a gente. Porque tem hora que a palavra viva mexe com a gente. E aí os movimentos são de... Mas peraí, a gente pode ouvir ele mesmo? Ele é o Messias mesmo? Ele tem validade mesmo que ele está dizendo? Puxa, isso tocou seu coração. E eles ficam procurando uma espécie de validação religiosa, institucional, para aquilo que está batendo a porta deles como vida, tenha validade para eles. Né? Você perde a oportunidade, você vê a manifestação de Deus e perde a oportunidade de abraçá-la e de deixar que ela te transforme. E já outros diziam, a gente sabe de onde ele vem, porque tinha uma ideia no primeiro século que quando o Messias surgisse, em outros escritos, ninguém saberia de onde ele veio. É interessante porque Jesus poderia ter dito, vocês não sabem de onde eu veio, porque eu vim do Pai. Só que dessa vez ele diz assim, vocês me conhecem. É como se ele estivesse dizendo, eu gostaria de propor essa chave de interpretação, vocês me conhecem, vocês sabem de onde venho. Ele está dizendo duas coisas, que é assim, né? O jeito judaico de fazer as coisas também. Ele está dizendo duas coisas. Uma, vocês me conhecem, aí você diz, é verdade, você é de Nazaré, filho de José, de Maria, mas é como se ele estivesse fazendo uma denúncia. Vocês me conhecem, vocês sabem de onde venho. Vocês sabem que eu vim do Pai.
E é isso que é estranho, é isso que é inaceitável. Não vim em meu próprio nome, ele segue dizendo, mas aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não conhecem. Olha que aparente contradição de termos. Mas não, ele está dizendo assim, olha, vocês me conhecem, como se dissesse, vocês sabem que eu vim de outro lugar, vocês sabem que a mensagem que eu estou pregando não é daqui, que eu estou trazendo alguma coisa que realmente veio de outro lugar. Só que eu não vim no meu próprio nome, mas aquele que me viu é verdadeiro e vocês não conhecem. Ou seja, vocês sabem, mas não sabem. É familiar, mas é infamiliar. Está próximo, mas está distante. Vocês não o conhecem, por que ele provoca eles nessa direção? Vocês não o conhecem porque, se o conhecessem, reconheceriam que eu vim da parte dele. Eu o conheço, pois venho dele e ele me enviou. E então a reação deles qual é? Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele porque a sua hora ainda não havia chegado. Então Jesus está fazendo provocações. E eu acho que são provocações em que sentido? Jesus, a gente tem acompanhado aqui o Evangelho de João, não está procurando adesões vazias à sua mensagem, nem a si. Ele veio para a salvação do mundo, ele veio para que as pessoas tenham vida e tenham vida em abundância. Ele não está num projeto, numa cruzada pessoal de dizer, galerinha, vem comigo aqui, vamos adaptar o meu discurso para que todo mundo feche comigo. Não, Jesus está dizendo assim, olha, isso que eu estou dizendo, essas palavras que eu digo são espírito e vida. Vocês precisam compreender, vocês precisam compreender. E eu amo o Evangelho de João porque ele é um dos evangelhos que mais deslocam a gente, que mais colocam a gente dizendo, Jesus, explica logo, fala logo. Não, é preciso que as coisas sejam ditas desse jeito, porque se você não produz uma nova linguagem, a gente não produz modificações. Ou seja, quando o reino de Deus chega, ele produz uma nova forma de compreensão, um novo jeito de falar, para a gente pensar, peraí. E eu diria a todos nós que hoje mesmo, Jesus precisa ser isso para a gente, tanto para essa geração, quanto para a nossa vida pessoal. Jesus tem que provocar em nós estranhamento para deslocar a gente, para a gente se deslocar para onde a gente tem que ir, para o que a gente precisa ouvir. Não é o pacotinho fechado, olha, não julguem pelas aparências, julguem com julgamento adequado e correto. Sai do lugar comum, sai da repetição, sai das referências, se abre de fato para a possibilidade daquilo que é novo e está te visitando. Se abre. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E é necessário nascer de novo muitas vezes nessa vida. Então, essa é a palavra de Jesus até aqui. A gente permanece no capítulo 7 no nosso próximo vídeo. Até lá!